Você já imaginou o que aconteceria se o homem mais importante da história não tivesse existido? Sua vida, sua esperança, seu futuro, tudo seria diferente. Mas graças a Deus, Jesus Cristo não é apenas um nome em um livro sagrado. Ele é o Salvador que mudou o mundo e pode transformar a sua história hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe desta jornada divina. Neste vídeo, você vai embarcar em uma experiência única, a história completa de Jesus como você nunca viu. Desde seu nascimento milagroso em Belém até seu sacrifício na cruz e sua vitória gloriosa sobre a morte. Cada passo, cada milagre, cada palavra dele foi registrada para nos mostrar que mesmo nas maiores provações, Deus tem um propósito. Prepare o coração, porque você não vai ouvir apenas fatos históricos. Você vai sentir a presença de Cristo enquanto revelamos o mistério da estrela que guiou os reis magos. Será que ela aparece até hoje? O poder por trás dos milagres de Jesus, como ele multiplicou pães e acalmou tempestades. A verdade chocante sobre a traição de Judas, o que realmente aconteceu naquela noite. O momento mais emocionante da história humana, a ressurreição. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, eu quero te fazer um convite. Deixe nos comentários: eu creio em Jesus. Se você já teve um encontro com ele, compartilhe uma história que muda vidas e ajude essa mensagem a alcançar quem precisa de esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o som dos anjos cantando na noite em que o Salvador nasceu. É aqui que nossa história começa. Era uma noite como qualquer outra na pequena Belém, sob o céu estrelado da Judéia. Os pastores vigiavam seus rebanhos nos campos, sem imaginar que estavam prestes a testemunhar o evento mais extraordinário da história. Enquanto isso, em uma humilde estrebaria, uma jovem chamada Maria dava à luz o filho prometido. Não em um palácio, não cercado de riquezas, mas envolto em panos simples e deitado em uma manjedoura. O primeiro sinal de que o Rei dos Reis havia escolhido, a simplicidade como seu trono. Os anjos irromperam naquela noite santa com uma mensagem que ecoaria por toda a eternidade. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:10, 11. Os pastores, tomados de temor e admiração, correram para ver o recém-nascido. E ali, entre o balir das ovelhas e o cheiro de feno, encontraram o Messias, não com coroa de ouro, mas com a fragilidade de um bebê entregue ao mundo como a mais pura demonstração do amor de Deus. Mas a história não parou ali. Homens sábios do Oriente, estudiosos das estrelas, viram um sinal celestial, uma luz que os guiou por meses através de desertos e perigos até chegarem a Jerusalém. Eles não eram judeus, mas Deus revelou a esses magos a verdade sobre o rei que havia nascido. Quando encontraram Jesus, já não mais um recém-nascido, mas uma criança em uma casa simples, prostraram-se e lhe ofereceram presentes simbólicos: ouro para o rei, incenso para o Deus e mirra para o Salvador que sofreria. No entanto, nem todos receberam a notícia com alegria. Herodes, o rei tirano, temendo perder seu trono, ordenou o massacre de todas as crianças de Belém com menos de 2 anos. Mas José, avisado em sonho por um anjo, fugiu com Maria e Jesus para o Egito, cumprindo assim a profecia: do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1.
Anos mais tarde, já estabelecidos em Nazaré, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Aos 12 anos, durante uma visita a Jerusalém, ele surpreendeu os doutores da lei no templo com seu entendimento das Escrituras. Quando seus pais, aflitos, o encontraram após 3 dias de busca, Jesus respondeu: "Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai?" Lucas 2:49. Era o primeiro indício de que aquele menino não era comum. Ele já sabia de sua missão divina. Por que esse período é crucial? Revela o cumprimento das profecias. Nascimento em Belém, fuga para o Egito. Mostra a universalidade do Evangelho. Os magos representam os gentios alcançados por Cristo. Destaca a humildade de Jesus, desde o berço de animais até a vida simples em Nazaré. Prepara o cenário para o ministério público. Seu conhecimento das Escrituras desde criança. A infância de Jesus foi um silencioso preparo para os anos que mudariam o mundo. Enquanto martelos batiam na carpintaria de José, o Filho de Deus se preparava para a maior obra de todos os tempos: pregar o reino, curar os enfermos e, no momento certo, entregar sua vida pela humanidade. O Rio Jordão testemunhou o momento, e crucial quando Jesus, aos 30 anos, deixou a obscuridade de Nazaré para iniciar sua missão pública. João Batista, o profeta austero que pregava no deserto, reconheceu imediatamente aquele que era maior que ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba, e uma voz declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. A Trindade divina revelada em plena manifestação. O deserto da Judéia foi o cenário da primeira grande prova. Durante 40 dias e noites, Jesus jejuou enquanto Satanás lançava suas tentações: transformar pedras em pão para saciar a fome, saltar do pináculo do templo para provar sua divindade e, finalmente, a oferta de todos os reinos do mundo em troca de adoração. A cada investida, Jesus respondia com a espada do Espírito: "Está escrito." Mateus 4, 7 e 10. Estabelecendo o padrão para vencer as tentações através da palavra de Deus. Em Caná da Galileia, ocorreu o primeiro sinal milagroso. Num casamento onde o vinho acabara, Jesus, a contragosto de sua mãe Maria, transformou água em vinho excelente, não por necessidade, mas para revelar sua glória aos discípulos. João 2:11. Este milagre inaugural marcou o tom de seu ministério. Onde havia falta, ele trazia abundância. Onde havia vergonha, honra. As multidões logo começaram a seguir o Mestre, não apenas por seus ensinos revolucionários, mas pelos sinais incontestáveis que acompanhavam suas palavras. Em Cafarnaum, um paralítico desceu pelo teto diante de Jesus, que primeiro declarou: "Filho, perdoados estão os teus pecados." Marcos 2:5. Provocando a ira dos escribas para depois demonstrar seu poder também sobre o físico. "Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa." Marcos 2:11. Era claro, Jesus tinha autoridade tanto no espiritual quanto no material. A pesca milagrosa no mar da Galileia, Lucas 5:1-11, não foi apenas um prodígio, mas uma lição viva para Pedro e seus companheiros. Desde agora serás pescador de homens. A tempestade acalmada, Marcos 4:35-41, revelou o Criador dominando sua criação, fazendo até os discípulos experientes perguntarem: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Os milagres de Jesus não eram espetáculos vazios, mas sinais do reino. Quando alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, João 6:1-14, demonstrou ser o pão da vida. Quando curou o cego de nascença, João 9, provou ser a
Luz do mundo, a ressurreição de Lázaro, João 11, foi o ápice desses sinais. Após 4 dias no túmulo, o amigo morto ouviu a voz poderosa: Lázaro, vem para fora. João 11:43, prenunciando a própria vitória de Jesus sobre a morte. Seus encontros pessoais eram tão transformadores quanto os milagres públicos. A mulher samaritana, João 4, encontrou a água viva que sacia toda a sede. Zaqueu, o publicano. Corrupto, Lucas 19, teve sua vida virada de cabeça para baixo por um simples almoço com o mestre. A mulher adúltera, João 8, recebeu perdão sem condenação, mas com o desafio: vai e não peques mais. Os ensinos de Jesus revolucionaram a compreensão espiritual. No Sermão do Monte, Mateus 5:7, ele redefiniu a justiça do reino. Não apenas não matarás, mas qualquer que se irar contra seu irmão já transgrediu. Mateus 5:21-22. As bem-aventuranças mostraram um Deus que abençoa os humildes, os que choram, os pacificadores. Suas parábolas, do filho pródigo, do bom samaritano, do semeador, eram janelas para verdades eternas, contadas com simplicidade, que confundia os sábios e revelava Deus aos simples. O ministério de Jesus foi marcado por confrontos com as autoridades religiosas. Ele desafiou a hipocrisia farisaica, chamando-os de sepulcros caiados. Mateus 23:27. Purificou o templo com um chicote de cordas. João 2:13-17, denunciando a corrupção que transformara a casa de oração em covil de ladrões. Esses confrontos não eram por rebeldia, mas porque o zelo pela tua casa me consumirá. João 2:17. Por 3 anos, Jesus percorreu as estradas da Palestina, curando, ensinando, libertando. Cada milagre era um convite à fé. Cada ensino, uma revelação do Pai. Cada gesto de compaixão, uma demonstração de que Deus visitou o seu povo. Lucas 7:16. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1:14. E aqueles que o viram nunca mais foram os mesmos. Jesus de Nazaré não era apenas um operador de milagres, mas o maior mestre que a humanidade já conheceu. Seus ensinos revolucionaram a compreensão espiritual de seu tempo e continuam a transformar vidas 2 milênios depois. O Sermão do Monte permanece como a mais completa exposição da ética do reino, começando com as paradoxais bem-aventuranças, que invertiam completamente a lógica mundana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Ali, Cristo estabeleceu um padrão de justiça que ia além da mera observância legal. Não apenas não matarás, mas qualquer que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus 5:21-22. Não apenas não adulterarás, mas qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou. Mateus 5:27-28. As parábolas de Jesus constituem talvez a parte mais brilhante de seu ensino. Através de histórias aparentemente simples sobre semeadores, pescadores, pastores e donos de vinhas, ele revelava profundas verdades espirituais. A parábola do semeador, Mateus 13:1-23, mostrava como a palavra de Deus é recebida diferentemente conforme a condição do coração humano. Alguns como solo à beira do caminho, outros como terra boa que produz fruto. E do filho pródigo, Lucas 15:11-32, pintava o quadro mais comovente já feito sobre o perdão divino, onde um pai corre para abraçar o filho arrependido antes mesmo que este complete sua confissão preparada. A parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, demolia preconceitos religiosos, mostrando que o verdadeiro próximo não era o sacerdote ou levita, mas um herege samaritano que demonstrou misericórdia.
E das 10 virgens, Mateus 25, 1-13, advertia sobre a necessidade de constante preparo para o encontro com o noivo. A do rico e Lázaro, Lucas 16, 19-31, revelava as consequências eternas de nossas escolhas terrenas. Cada narrativa era uma janela para o reino, contada com tal maestria que mesmo hoje, após incontáveis análises, continuam a revelar novas camadas de significado. Jesus ensinava com autoridade incomum, não como os escribas que apenas citavam tradições. Mateus 7:29. Seu famoso "ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo". Mateus 5, 21, 48, estabelecia uma nova interpretação da lei, focada na intenção do coração mais que em mera conformidade externa. O Pai Nosso, Mateus 6, 9, 13, continua sendo o modelo perfeito de oração, começando com a adoração, seguida pela submissão à vontade divina, pedidos por necessidades básicas, perdão e proteção espiritual. Os confrontos verbais de Jesus com fariseus e saduceus revelavam sua sabedoria sobrenatural. Quando tentaram apanhá-lo na questão do tributo a César, sua resposta: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus". Mateus 22, 21. Tornou-se princípio fundamental para a relação entre fé e política. Diante da mulher pega em adultério, escreveu na areia enquanto seus acusadores iam saindo um a um, até restar apenas ele e a pecadora. "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais". João 8:11. O ensino de Cristo sobre o fim dos tempos no Monte das Oliveiras, Mateus 24, 25, continua sendo a mais completa escatologia, misturando advertências sobre falsos cristos, guerras e fomes, com a promessa de seu retorno glorioso como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Mateus 24, 27. A grande comissão, Mateus 28, 18, 20, estabeleceu a missão da igreja: fazer discípulos de todas as nações. O que diferenciava radicalmente os ensinos de Jesus era sua própria pessoa como centro da mensagem. Ele não dizia: "siga esses princípios", mas "sigam-me a mim". Não prometia um caminho, mas declarava: "Eu sou o caminho". João 14, 6. Suas palavras não eram apenas sábias, eram espírito e vida. João 6, 63. Capazes de transformar pescadores e letrados em apóstolos que abalariam o mundo. Até hoje, quando alguém se depara genuinamente com esses ensinos, não permanece o mesmo, ou se afasta perplexo como muitos discípulos que o abandonaram. João 6, 66. Ou se prostra como Tomé, exclamando: "Senhor meu e Deus meu". João 20, 28. A última semana em Jerusalém começou com triunfo e terminou em tragédia. O mesmo povo que aclamou Jesus como rei no domingo de Ramos gritaria: "Crucifica-o", poucos dias depois. A tensão havia atingido seu ápice, os milagres públicos, os ensinos revolucionários e a crescente popularidade de Jesus tornaram-se insuportáveis para as autoridades religiosas. No cenáculo, durante a última ceia, Jesus revelou conhecer profundamente o coração humano. "Em verdade vos digo que um de vós me trairá". Mateus 26, 21. Os discípulos ficaram perplexos, cada um perguntando: "Porventura sou eu, Senhor?" Judas, porém, já havia feito seu pacto com os sacerdotes, 30 moedas de prata pelo Filho de Deus. Mateus 26, 15. O Getsêmani testemunhou a agonia mais profunda já experimentada por ser humano. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus suava gotas de sangue. Lucas 22, 44. Um fenômeno médico conhecido como hematidrose, causado por estresse extremo. "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres". Mateus 26, 39. Esta oração revela a verdadeira natureza de seu sofrimento.
Não o medo da morte física, mas o horror de carregar o pecado do mundo e experimentar a separação do Pai. A chegada de Judas, com uma tropa armada, transformou o jardim em cenário de violência. O beijo do traidor, sinal combinado para identificar Jesus, foi talvez o ato mais hipócrita da história. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Lucas 22:48. Pedro, em defesa impulsiva, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus imediatamente a restaurou, demonstrando que mesmo na hora da captura, seu poder e compaixão permaneciam intactos. O julgamento perante o Sinédrio foi uma farsa jurídica, realizado à noite, contrariando as próprias leis judaicas, sem testemunhas consistentes e movido por ódio religioso. As falsas acusações se acumulavam até que o sumo sacerdote Caifás fez a pergunta crucial: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26:63. A resposta de Jesus ecoou como um trovão. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26:64. Foi o suficiente para a condenação por blasfêmia. Enquanto isso, Pedro, que jurara nunca negar Jesus, cumpria a profecia ao jurar que não conhecia o Mestre, até o galo cantar. Mateus 26:69-75. Seu olhar encontrou o de Jesus nesse momento, e o arrependimento que se seguiu mostrou a diferença entre a fraqueza temporária de Pedro e a traição premeditada de Judas, que, consumido por remorso, devolveu as moedas e se enforcou. Mateus 27:35. O julgamento político perante Pilatos revelou a complexidade da situação. O governador romano rapidamente percebeu que Jesus era inocente das acusações políticas. Não acho nele crime algum, João 18:38. Mas cedeu à pressão da multidão manipulada pelos sacerdotes. A cena em que Barrabás, um criminoso violento, é solto no lugar de Jesus é carregada de significado teológico. O justo morrendo pelo injusto. 1 Pedro 3:18. Herodes Antipas, que esperava ver algum milagre, ficou desapontado com o silêncio de Jesus e, junto com seus soldados, zombou dele. Lucas 23:8-11. Pilatos, apesar de lavar as mãos simbolicamente, Mateus 27:24, ordenou a flagelação, um castigo tão brutal que muitos não sobreviviam. Os soldados romanos, especialistas em crueldade, teceram uma coroa de espinhos e a enfiaram em sua cabeça, vestiram-no com um manto púrpura e zombaram: "Salve, Rei dos Judeus!" João 19:2-3. Cada golpe, cada cuspe, cada insulto cumpria a profecia de Isaías. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 52:14, 53:3. A decisão final foi tomada não por justiça, mas por conveniência política. Pilatos, temendo uma rebelião que poderia custar seu cargo, entregou Jesus para ser crucificado. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, assumiu responsabilidade histórica. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27:25. Assim, o Cordeiro de Deus foi levado para o sacrifício, carregando sua própria cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. O Gólgota, lugar da caveira, tornou-se o palco do evento mais significativo da história humana. Naquela manhã sombria, soldados romanos cravaram pregos de ferro nas mãos e pés de Jesus de Nazaré, erguendo-o entre o céu e a terra como um sacrifício vivo. A cruz,
instrumento de tortura reservado aos piores criminosos do império, transformou-se no símbolo eterno do amor divino. Os detalhes físicos da crucificação revelam a profundidade de seu sofrimento. Os pregos perfurando os nervos medianos, causando dores excruciantes. A posição que tornava cada respiração uma agonia. A exposição pública ao escárnio e à vergonha. Enquanto o corpo de Jesus pendia na cruz, suas palavras ecoavam verdades eternas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O perdão oferecido mesmo aos seus carrascos. Ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. A promessa da salvação pela fé. A João, seu discípulo amado, confiou o cuidado de sua mãe. Eis aí tua mãe. João 19:27. Demonstrando amor filial até no auge do sofrimento. Das trevas que cobriram a terra ao meio-dia até as 3 horas da tarde. Mateus 27:45. Quando Jesus bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Cumprindo o Salmo 22 em seus mínimos detalhes. Este grito revela o mistério insondável. O Filho experimentando a separação do Pai ao tornar-se pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. A sede física levou à declaração, tenho sede. João 19:28. Cumprindo a profecia do Salmo 69:21, enquanto lhe davam vinagre em uma esponja. O momento culminante veio com o brado, está consumado. João 19:30. Uma declaração de vitória no grego original, tetelestai, termo usado em documentos comerciais para indicar dívida paga por completo. E finalmente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46, quando voluntariamente entregou sua vida, pois ninguém a tomou dele. João 10:18. Os fenômenos que acompanharam sua morte testemunharam o significado cósmico do evento. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27:51, simbolizando o acesso direto a Deus. Terremotos sacudiram a terra. Túmulos se abriram e muitos santos ressuscitaram. Mateus 27:52-53. Até o centurião romano, testemunha da crucificação, declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. O sacrifício de Cristo na cruz atende a múltiplas dimensões teológicas. É substitutivo, ele morreu em nosso lugar. Expiatório, cobriu nossos pecados. Propiciatório, satisfez a justiça divina. Redentivo, nos comprou da escravidão do pecado. E reconciliador, restaurou nossa relação com Deus. Como o Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5:7, seu sangue nos protege do juízo. Como o servo sofredor de Isaías 53, ele carregou nossas enfermidades e dores. O cuidado com seu corpo morto revela honra mesmo na morte. José de Arimateia, membro do Sinédrio que não concordara com a decisão, Lucas 23:51, obteve permissão para retirar o corpo da cruz. Com Nicodemos, trouxe mirra e aloés, cerca de 100 libras, João 19:39, quantidade extraordinária para um enterro real. Envolveram o corpo em linho com especiarias e o colocaram em um sepulcro novo, talhado na rocha, fechando a entrada com uma grande pedra. Os líderes religiosos, lembrando-se de que Jesus predissera sua ressurreição ao terceiro dia, selaram a tumba e colocaram guardas. Mateus 27:62-66, sem saber que estavam inadvertidamente preparando o cenário para a maior demonstração de poder da história. Antes do amanhecer do primeiro dia da semana, quando a escuridão ainda cobria Jerusalém, ocorreu o evento que dividiria a história em antes e depois. O túmulo selado e vigiado por soldados romanos foi invadido por um
Poder que nenhuma força humana ou espiritual poderia conter. Um terremoto sacudiu a terra enquanto um anjo do Senhor descia e rolava a pedra da entrada. Mateus 28:2. Não para permitir que Jesus saísse, pois ele já havia ressuscitado, mas para que o mundo visse que o túmulo estava vazio. Os soldados, endurecidos guerreiros, tremeram de terror e fugiram como homens mortos. Mateus 28:4. Maria Madalena, que havia testemunhado a crucificação e o sepultamento, chegou ao túmulo ainda escuro e viu a pedra removida. João 21. Correndo aos discípulos, anunciou: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. João 22. Pedro e João correram ao sepulcro, encontrando apenas os lençóis de linho dobrados cuidadosamente. Um detalhe significativo, pois ladrões de corpos não se preocupariam em arrumar o local. Maria, chorando do lado de fora, tornou-se a primeira, testemunha ocular do Cristo ressurreto, quando ele a chamou pelo nome Maria. João 20:16. O mestre que ela conhecera estava vivo, mas de forma glorificada, tanto que inicialmente não o reconheceu. Nas horas e dias seguintes, Jesus apareceu repetidamente aos seus discípulos, dissipando qualquer dúvida sobre sua ressurreição física. A Tomé, que duvidara, mostrou as marcas dos cravos em suas mãos e o ferimento em seu lado. João 20:27. Aos discípulos no caminho de Emaús, explicou todas as escrituras que falavam dele, Lucas 24:27, fazendo seus corações arderem dentro deles. Na praia da Galileia, preparou um café da manhã para os pescadores cansados, João 21:9-12, e restaurou Pedro após sua negação com a tríplice pergunta: Tu me amas? João 21:15-17. A ressurreição de Jesus não foi meramente a reanimação de um cadáver, mas a inauguração de uma nova criação. Seu corpo glorificado podia aparecer em lugares fechados, João 20:19, mas também comer peixe, Lucas 24:42-43. Era tangível, mas não limitado pelas leis físicas comuns. Esta realidade apontava para o que Paulo chamaria mais tarde de corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44, a promessa da transformação que aguarda todos os que estão em Cristo. Durante 40 dias, Jesus continuou ensinando sobre o reino de Deus, Atos 1:3, preparando seus seguidores para a missão que os aguardava. No Monte das Oliveiras, deu suas últimas instruções: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, e prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Enquanto os discípulos olhavam, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Atos 1:9. 2 anjos apareceram anunciando: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. A ascensão marcou não um fim, mas um novo começo. 10 dias depois, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Atos 2, capacitando-os a proclamar as boas novas com ousadia. Pedro, que antes negara Jesus, agora pregava com poder, e 3.000 pessoas se converteram num só dia. A mensagem central era simples: a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. A ressurreição validou todas as afirmações de Jesus sobre si mesmo. Como Paulo argumentaria mais tarde: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. Mas ele ressuscitou de fato, as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Garantia da ressurreição de todos os que nele creem. A mensagem final de Jesus ao mundo continua ecoando através dos séculos: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25.
Sua vitória sobre a morte transformou mártires temerosos em testemunhas, intrépidas, perseguidos em conquistadores e pecadores perdoados em santos. O túmulo vazio permanece como o maior desafio à incredulidade e a mais sublime esperança para a humanidade. Como escreveu o apóstolo João, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Se você foi impactado por esta mensagem, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais estudos profundos como este. Cada inscrição e like ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Clique no botão de like para fortalecer este trabalho e marque nos comentários. Quero mais estudos bíblicos. Que o Senhor continue abençoando sua vida e revelando sua verdade através das Escrituras. Até o próximo vídeo.